Fim do distúrbio, a batalha final. Parte 1. Quinto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 2h30. Nenhum calor vinha das chamas bruxuleantes da linha limite, fazendo com que parecessem uma ilusão. Os aventureiros na frente trocaram olhares com suas equipes, e então reuniram coragem e atravessaram corajosamente a parede de fogo. Mesmo que os sacerdotes de apoio dos templos já tivessem lançado magias de proteção contra o fogo, eles ainda prenderam a respiração, por medo de que seus pulmões fossem queimados. Mesmo que já tenham dito que as chamas não causariam nenhum dano físico. Esse pensamento percorreu a mente de Laqueus enquanto observava a muralha de fogo da parte de trás da formação. Ainda assim, era cedo demais para celebrar o fato de que as chamas eram inofensivas. Se não foram feitas para causar ferimentos, então precisava haver outra razão para Jaldabaoth conjurá-las. Era isso que ela precisava descobrir. Se eu não consigo descobrir, não faz sentido gastar energia nisso. Quem foi que disse que eu deveria usar minha cabeça para coisas úteis? A barreira de chamas mágicas era como uma ilusão, não oferecendo resistência e sem calor, e assim ela se adiantou. Laqueus olhou para os rostos preocupados dos aventureiros que estavam atravessando a barreira. O plano consistia em avançar com a formação defensiva, mas era muito difícil formar uma linha de batalha no meio de uma cidade. Portanto, eles usaram 4 equipes de ranks Orixalcum como os pilares da formação, atribuindo a cada um dos aventureiros a responsabilidade de ser um pilar. Alguém que os observasse de cima veria algo como 4 amebas se espalhando. Já que eram os núcleos da formação, era natural que os aventureiros Orixalcum se tornassem os líderes. Mas agora, eles estavam tomados pelo desconforto e tensão. Laqueus esperava poder esconder seu medo e inspirar coragem nos outros ao seu redor. Será que ainda assim devo assumir a liderança? Seguramente, se um aventureiro classificado como Adamantite como ela mesma estivesse à frente, o moral certamente aumentaria. Mas agora, Laqueus não tinha aliados confiáveis ao seu lado. Mesmo sendo uma Adamantite, uma única rosa azul era menos eficaz do que uma equipe Orixalcum. Como tal, ela havia entregue o comando da vanguarda para eles. Mesmo que confiem em mim, criar confusão apenas os encheria de desconforto. Mas, eu deveria ir para a frente e ver o que acontece. Com isso, Laqueus atravessou o bloco de fogo. Um mundo silencioso se desdobrou diante dela. As ruas eram as mesmas de qualquer outra na capital, se ignorasse o fato de que não havia presença de vida humana e muitas das residências haviam sido destruídas. O que aconteceu com os moradores? Estão se escondendo? Não há cheiro de sangue. Impossível. Olha ali, as portas foram quebradas. Temo que as pessoas possam ter sido levadas à força. Precisamos ter cuidado com demônios escondidos nas casas. Será que compensa fazer uma varredura completa? O ruim é que levaria muito tempo. Será mais seguro entrar em contato com a Laqueus-san e esperar por mais instruções, não? Vamos nos apressar e não haverá necessidade disso. Endireitando-se por reflexo ao som da voz, os aventureiros se viraram olhando para trás. Eles ficaram surpresos com Laqueus, que acabara de chegar. Os aventureiros ranks ferro e cobre ficarão para trás e vasculharão as casas. Uma equipe Mithril permanecerá para supervisionar. Os mais atrás irão se espalhar na formação e avançar. Alguma objeção? As negações de cabeças a disse que não havia nenhuma. Então, vamos avançar. Laqueus entrou em formação com os aventureiros Orixalcum. Um silêncio desconfortável se estabeleceu ao redor deles. Era difícil acreditar que houvesse vida nesse lugar poucas horas atrás. Falando nisso, o Momon-san ficará bem, não vai? Laqueus entendeu a inquietação deles por depositar todas as suas esperanças em Momon. Ele vai ficar bem. A própria Evilei admitiu que ele era ainda mais forte do que ela. O problema real é aquele que o levou a um impasse, o líder inimigo, Jaldabaoth. Quão forte ele é, enfim. Os aventureiros próximos ouviram isso e seus rostos caíram em desespero. Sinto muito, não se preocupem. Só precisamos fazer o que nos foi designado, só isso. Sim, é verdade. Me dói admitir, mas acho que cada um de nós foi encarregado de fazer o que damos conta. Já que é assim, avancem. Isso mesmo, vamos lá.
Em pé à frente do grupo, junto com os aventureiros Orixalcum, Laquius deu um passo à frente. Uma de suas mãos segurava a espada amaldiçoada que lhe neiram. Sua lâmina era como um pedaço do céu noturno, pontilhada de estrelas cintilantes. Eles não tinham andado muito antes que o som de uma explosão distante se propagasse suavemente ao longe. Os aventureiros de rank mais baixo se assustaram. Os aventureiros medianos se prepararam para a batalha. Os aventureiros de alto nível ficaram atentos aos seus arredores. E os pináculos entre eles, os aventureiros mais fortes, olhavam para frente. Em meio a esse mar de reações, Laquius olhou ao longe com um olhar penetrante. A equipe daquele lado entrou em combate. Provavelmente não era o grupo de Tina. Se estão se movendo na mesma proporção que nós mesmos, devemos encontrar a resistência inimiga em breve. E as informações de cima? Temos batedores em posição, nenhum deles relatou nada até agora. Isso é bom. Os demônios têm muitos monstros voadores. Caso se espalhem pela capital, será ainda pior. Então precisamos chamar a atenção deles para o chão onde estamos agora. O plano ainda persiste? Isso mesmo, ouviu isso? Sim, escutei. Parece cachorros latindo. Ei, o que será que é? O lançador de magia arcano respondeu à pergunta. Ainda não tenho certeza, mas acho que é um Eolond. Sua habilidade especial é cuspir fogo. Eu acho que tem uma dificuldade de classificação de 15 ou mais. Dificuldade. E, por falar nisso, em qual categoria Jaldabaoth e a empregada inseto estão? Laquius estava sem saber como deveria responder. Se fosse honesta demais, seria muito provável que quebrasse a determinação deles, mas se entrassem em batalha esperando que o inimigo fosse mais fácil devido à omissão de informações, o resultado em si seria igualmente desastroso. Ela agonizou sobre isso por um tempo antes de decidir dizer a verdade. 150. Como é? Todos que ouviram a voz de Laquius tiveram a mesma reação. A classificação de dificuldade da empregada inseto é de pelo menos 150. Já o da Baoth, por outro lado, é estimado em 200 ou mais. Ah! Todos além de Laquius ficaram sem palavras. Isso era esperado. Até mesmo os aventureiros Orixalcum mais primorosos só estariam em torno do nível 80 de dificuldade. Embora ainda fosse possível triunfar sobre um adversário com cerca de 15 pontos acima de si mesmo, tentar fazer o mesmo com um inimigo quase o dobro de vezes mais difícil seria nada menos que risível. E então? Calma aí. Tá dizendo que o Momon-san vai lutar contra monstros de dificuldade 200 sozinho? Exatamente. É por isso que eu disse que só atrapalharíamos. Mesmo assim, tem certeza que é 200? Isso não são horas para piadinhas. Ou todos os aventureiros de rank adamantite são fortes assim? Queria estar enganada. Mesmo nós estamos em torno de 90, isso na melhor das hipóteses. Como vamos ganhar de uma coisa dessas? Os aventureiros olharam em volta, prendendo a respiração. Laquius não mentiu, mas também não lhes contou toda a verdade. Embora a própria Laquius fosse avaliada em 90, Evilei mesmo era alguém com dificuldade 150, e foi assim que ela chegou à conclusão sobre a empregada inseto e Jaldabaoth. E foi também por isso que Evilei não fazia parte dessa linha defensiva. Para recuperar rapidamente a mana que gastou, ela escolheu meditar e descansar. Depois disso, ela seguiria Momon até onde Jaldabaoth estava, a fim de fornecer apoio para que Momon pudesse lutar contra Jaldabaoth cara a cara. Seu medo era que eles encontrassem a empregada inseto novamente. Enquanto Laquius estava perdida em pensamentos, ela sentiu o humor depressivo em torno dela formigar sua pele. O moral de todos caiu, e houve murmúrios sobre abandonar a coisa toda e fugir da capital. Como havia previsto, todos estavam se sentindo desmoralizados. Laquius sabia como era, a primeira vez que ouviu Evilei falar sobre a batalha, ela sentiu o mesmo. Vocês ouviram a Evilei, não? Momon-san é o tipo de homem que pode lutar em pé de igualdade contra o Jaldabaoth. Por isso o Momon-san lutará sozinho, mas também precisamos fazer nossa parte. Mas se o Jaldabaoth vai lutar contra o Momon-san, a empregada inseto pode aparecer aqui? Nós, da Rosa Azul, vamos cuidar disso.
Evilei tem um item especial que permite que ela se teletransporte para nós. Ela tem uma maneira de lidar com a empregada inseto. O monstro tem um ponto fraco e usaremos isso a nosso favor. Uma salva de aplausos veio dos aventureiros. Parecia que seu espírito de luta fora restaurado. E neste exato momento, rugidos bestiais vieram da rua à frente, junto com o som de passos. Eles estão vindo. Vamos montar nossa linha defensiva aqui. Aqueles usando floating board se dirijam para as ruas laterais. Deixe a estrada principal para mim. As bestas feras estavam na estrada principal. Embora parecessem cães grandes, seus olhos reluziam com inteligência diabólica e, no lugar da baba, fogo líquido escorria de seus dentes. Havia 15 desses Eoliondes aqui. De pé diante deles estava Laqueus, que brandia sua Quilineiron com as duas mãos. Não se atrevam a me desprezar, escória demoníaca. Com uma oração ao deus da água em seus lábios, Laqueus cortou um Eoliond ao meio com um único golpe. As Floating Swords que a cercavam agiam como escudos, bloqueando os ataques dos Eoliondes de seus flancos. Ela chutou outro que estava prestes a açoitar seus tornozelos. Laqueus estava lidando de 6 Eoliondes, e o resto atacou os outros aventureiros. Os mais fracos pegavam um de cada vez, enquanto os mais fortes lidavam com vários ao mesmo tempo. Desta forma, eles dividiram seus números. No momento em que Laqueus matou todos os 6, os outros também terminaram. Alguém se feriu? Nada de muito grave, Laqueus-san. Obviamente, eles não tinham superado isso imaculadamente, mas os ferimentos não foram graves. Considerando que tinham que conservar sua mana, tinha começado com o pé direito. Soldados nas laterais, repitam meu comando. Avancem 50 metros e aguardem. Como um eco nas montanhas, ela ouviu as palavras se repetindo por todos os lados e avançaram 50 metros. Laqueus brandiu sua espada e avançou tomando posição. Quinto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 2h41. 3 homens corriam pelas vielas escuras e estreitas. Ninguém mais estava lá com eles. Se tratava de Klim, Brain e o ladino ex-Orixalcum, que os acompanhou durante a ofensiva contra a base de Zero. Os aventureiros que trabalhavam para o Marquês Raeven estavam patrulhando as ruas da capital para caçar qualquer demônio que atravessasse a linha de contenção. Klim só conseguira obter os serviços do ladino porque, segundo o Marquês Raeven, o próprio homem pedira para ajudar Klim. Isso era para retribuir a gentileza que Klim mostrara ao ampará-lo depois que Zero o golpeou. Além disso, Raeven queria retribuir o favor que ele devia a Renner. Graças à escolha de rotas do ladino, eles não haviam encontrado um único demônio até agora. Poderia ser impossível chegar tão longe sem ele. Embora tivessem alguma confiança em enfrentar demoniozinhos convencidos, eles ficariam com problemas se quaisquer demônios que pudessem usar habilidades especiais aparecessem. Dado que seu grupo era composto basicamente por mundanos que viviam e morriam pelo aço, eles teriam dificuldade em defender-se de ataques que não eram de natureza puramente física. Suas informações da oposição eram superficiais, mas por causa disso, o ladino entendeu que Klim e Brain eram extremamente deficientes nesse departamento, razão pela qual sua ajuda a esses 2 suicidas foi bem-vinda. Brain silenciosamente agradeceu enquanto corria, agachando-se para reduzir o tamanho de sua silhueta. Gradualmente, o estilo dos edifícios circundantes começou a mudar. A quantidade de edifícios não residenciais começou a aumentar. Parecia que eles estavam se aproximando do objetivo. Tem um tempinho que quero perguntar, mas por que vamos para os armazéns? Klim respondeu ao ladino, que estava inspecionando os arredores. Renner Sama mencionou que se tiverem mantendo pessoas prisioneiras, eles precisariam de um grande espaço para colocar todos. Pensando por este lado, seria mais fácil para eles separarem as famílias e prendê-las em vários armazéns. Faz sentido. Se as famílias forem divididas, pensarão 2 vezes antes de tentarem fugir. Se realmente for isso aí, temos que nos apressar. Bem, mesmo se formos pela rota original, ainda precisamos escolher um caminho seguro. Obrigado. Contamos com suas habilidades. Havia mais a fazer depois do resgate.
Enquanto pensava em como sairiam dali, uma coisa que se destacou como prioridade foi definir uma rota segura de fuga. A escolha do caminho era crucial, especialmente porque seria preciso deslocar muita gente. Quanto tempo essa sorte vai durar? Pensou Brahim. Basicamente, essa missão era uma sentença de morte para Klimb. Já que o outro lado estava aprisionando civis, isso significava que tinham um plano para eles. Por sua vez, isso sugere que estariam atentos a possíveis intrusões. E de acordo com o que ouvira, o líder inimigo, Jaldabaoth, era um ser capaz de matar aventureiros adamantite em um só golpe. Qualquer sentinela que ele colocasse seria, no mínimo, formidável. A atenção de Brahim se focou em Klimb ao seu lado. Ele estava usando sua armadura branca para que as pessoas soubessem que ele era o cavaleiro de Renner. Atualmente, ele estava afagando sua manopla, ou melhor, o anel que ele usava no dedo anelar embaixo dela. O próprio Gazef lhe dera aquele anel. Era algo que ele havia obtido de uma velha senhora que costumava fazer parte da Rosa Azul. De acordo com as lendas, era um item extremamente raro nascido de uma magia antiga, que poderia elevar os poderes de um guerreiro além de seus limites. Você deve retornar vivo. Brahim recordou do rosto de Gazef quando disse isso. Gazef não demonstrara nenhuma emoção em particular naquele momento. Sem raiva, tristeza ou desespero. Ele entendia que, como guerreiro a serviço de um lorde, acabaria chegando um momento em que seria ordenado a uma batalha que resultaria em sua morte. No entanto, a fim de ajudar Klimb sem estar fisicamente presente, ele lhe emprestou o anel. Brahim estava seguindo os sinais da mão do ladino quando de repente sentiu uma presença. Olhando para cima, sua linha de visão seguiu o prédio. Naquele instante, Brahim sentiu um medo que parecia apertar seu coração. Na beira de um telhado de um armazém próximo, a julgar pela altura e pelo tipo de corpo, havia uma garota de longos cabelos loiros. Ela usava um vestido feito de tecido branco puro que tinha sido elaboradamente bordado e, abaixo da bainha, ele podia ver que ela usava um par de saltos altos cintilantes que pareciam feitos de cristais. Colar, brincos e outros acessórios, todos combinavam, a fazia parecer que era filha de algum nobre, ou uma rica herdeira de algum tipo. A luz da cortina de fogo atrás dela delineava seu corpo de modo sedutor e provocante. Tudo criava um fascinante contraste com a máscara branca que usava, a envolvendo em um véu de mistério. Como um afronte à sua aparência de tirar o fôlego, sua presença parecia subjugar, como se o inatural adentrasse visível no plano existencial. Suas roupas e a cor de seu cabelo eram completamente diferentes de antes. Naquela época, ela seria descrita como uma filha da noite, mas, desta vez, ela parecia ser envolvida pela lua. Mas mesmo assim, não havia dúvida de que eram a mesma pessoa. A imagem que Brahim havia gravado em sua alma sobrepunha a da pessoa que olhava. Ele estava certo disso. Sob a máscara da jovem acima dele estava o rosto de um monstro, Shaltear Bloodfallen. Parece que ela ainda não os havia notado, mas se era realmente o mesmo monstro daquela fatídica noite, não importava o quão distantes estivessem, eles seriam mortos instantaneamente se os notasse. Havia alguma maneira de fugir sem serem detectados? Nenhuma. Quando percebeu isso, Brahim sentiu-se como se estivesse pisando em um rio congelado cheio de rachaduras. De repente, ele percebeu o suor oleoso e repugnante saindo de seus poros. Brahim sinalizou para Klimb o ladino, indicando que ele tinha algo a dizer. Sentindo que ele tinha visto algo, os dois pararam e prenderam a respiração. E agora? Como despistar ela? Se alguém aqui lutar com ela, já era, morremos. Se alguém tentar fugir, ela nos perseguiria e mataria na hora. Naquela vez eu usei um túnel de fuga, mas agora não dá. Por que ela tá aqui? Será que tá procurando por mim? Brahim sorriu amargamente no último pensamento. Se esse fosse o caso, então havia apenas uma solução para esse problema. Klimkun, eu vou comprar um tempo para nós. Fujam agora. Depois disso, Brahim olhou para o ladino e inclinou a cabeça. Cuide dele por mim. Ele não perdeu tempo esperando por uma resposta. Brahim imediatamente subiu o prédio onde Shaltear estava, subindo em um único movimento.
Embora não tivesse as habilidades de escalada de um ladino, o prédio tinha apenas 2 andares de altura, e a força do braço de um guerreiro poderia facilmente escalá-lo. No telhado, Chaltear permanecia onde havia visto. O coração de Brahim bateu forte. Ele estava assustado, aterrorizado além da capacidade de pensamento racional. As lembranças de sua fuga banhada em desespero ecoavam em sua mente. Apesar disso, ele ainda era capaz de reunir coragem para encará-la de frente. Perdeu alguma coisa aqui? A voz despreocupada de mulher chamou Brahim, apenas ligeiramente abafada pela máscara que usava. Ela nem me reconhece? Não passei de um joguinho para ela? O melhor curso de ação agora deveria ser fingir que ele não a conhecia e observar suas respostas. Com isso em mente, Brahim levantou a voz e respondeu-lhe. Estou aqui porque vi uma mulher estranha no telhado. O que está fazendo na capital real? O porquê? Me esclareça qual a minha obrigação em te responder? Talvez você possa me dizer o que um humano está fazendo nesta área. Você é o único que chegou tão longe. Seu batimento cardíaco acelerou e aumentou de intensidade. Embora ele não soubesse onde Klimb estava, ele sabia que não podia tirar os olhos dela. Para confundi-la, ele levantou a voz e continuou falando. Está procurando por outra pessoa, então? Não eu. E por que eu procuraria você em particular? Esta é a segunda vez que nos encontramos. Não consegui esquecer do seu rosto bonito. Chaltear estendeu a mão e acariciou levemente sua máscara. Me confundiu com outra pessoa, talvez. Brahim ficou momentaneamente sem palavras. Ele queria perguntar se tinha errado seu julgamento, mas imediatamente abandonou esse conceito. Era ela. Não poderia haver outra. Mesmo através da máscara, ele tinha absoluta certeza de sua identidade. Apenas uma pessoa em todo o mundo teria essa presença e, para Brahim, essa pessoa era Chaltear Bloodfallen. Quer dizer que ela nem sequer se esforça para lembrar dos vermes em que pisa? Se ela não estava zombando dele, se Chaltear realmente não se lembrava, então significava que ela não tinha nem o menor interesse nele. Para um ser esmagadoramente poderoso como Chaltear, isso não era arrogância ou subestimação das habilidades de alguém. Não. Sinto muito. Talvez. Esta é a primeira vez que a gente se vê. Mesmo? Bem, mesmo que entenda isso agora, não faz diferença. Talvez seja mais seguro simplesmente te matar. Você quer viver? Ou morrer? Caso se ajoelhe e lamba meus sapatos, pode me agradar o suficiente para que eu mude de ideia. Desculpe, mas acho que vou recusar. Brahim se acomodou em uma postura de sacar a espada enquanto diminuía a respiração. A técnica que ele estava usando era, claro, campo. Desnecessário dizer que Brahim sabia muito bem da inutilidade disso contra Chaltear. Ah! Chaltear estupefata gentilmente balançou a cabeça. Você não entende a diferença de força entre nós, não é? Que irritante. Na verdade, eu entendo. Pensou Brahim enquanto a encarava. Chaltear o assustou tanto que ele queria vomitar. Dessa sensação ele entendia bem. Mas sabendo disso, por que ainda não fugira? Um sorriso tênue com o canto da boca apareceu quando pensou a respeito. Se seu coração fosse um lago, então estaria perfeitamente parado e calmo. Mesmo em face de um ser que o fazia querer fugir com o rabo entre as pernas, ele ainda conseguiu manter a compostura. Essa serenidade era bem enervante. Chaltear deu passos para frente. Foi como um déjà vu da última vez e, certamente, resultaria na derrota total de Brahim. A soma total do trabalho de sua vida, seu esforço, dedicação e sonhos, seria destruída pela facilidade desdenhosa de uma criança quebrando um brinquedo. Isso aí. É assim que vai ser. Ele estava apavorado. Ele já tinha passado por inúmeras batalhas, apostando sua vida no fio de sua espada. Admitir seu medo da morte justo agora seria muito embaraçoso. Era como estar prestes a pular de um precipício. Mesmo sendo determinado ao ponto de morrer em batalha, abraçar a própria morte em um suicídio não era do feitio dele. Contudo, por mais estranho que fosse, a sensação de terror abjeto que carregava consigo, desde o esconderijo dos bandidos até a capital real, estava misteriosamente ausente. De repente, as costas de um certo jovem apareceram em sua mente.
Pertenciam a um jovem muito mais fraco que ele. Mas alguém que mesmo no meio de uma torrente interminável de intenção assassina permaneceu firme, apesar de seu corpo tremer como geleia. Com isso, Brahim riu. Um velho lhe dissera que, às vezes os humanos podiam exibir um poder inesperado, mas Brahim sabia que era impossível para ele. Ele não era como aquele jovem, que daria tudo o que tinha pela princesa a quem servia. Também não era como Gazef, que podia oferecer seu corpo e vida pelo rei e seu país. Aqueles dois poderiam fazer isso, mas não ele. Brahim era um homem egoísta que só conseguia pensar em si e fazer o que lhe fosse benéfico. Mesmo as coisas sendo assim, talvez esse seja o jeito de me aproximar deles, comprando-lhe tempo para fugirem. Dando um passo de cada vez, Chaltear ergueu o dedo mindinho esquerdo, aproximando-se a um ritmo anormalmente lento. Seria porque suas percepções aumentadas faziam parecer que o tempo havia diminuído sua marcha, menos para ele, ou foi porque Chaltear estava propositalmente se movendo lentamente, para prolongar seu medo? Parecia que ambos eram factuais. Ele sorriu com melancolia. Bem, é assim que ela é. Mesmo que só tivessem se encontrado por alguns minutos, Brahim tinha a sensação de que a entendia melhor do que qualquer outra mulher que já conhecera. Mais 2 passos até minha espada estar condenada. Ele queria fugir, mas mais do que isso, ele não queria soltar a arma em sua mão. Ele viveu toda a sua vida segurando espadas. Talvez fosse apropriado que sua vida terminasse enquanto segurasse uma. Brahim encontrou sua resposta. Com isso em mente, ele seguiu a silhueta de Chaltear com os olhos. Brandir essa espada é meu objetivo de vida? Naquele momento, a mente de Brahim iluminou. O inimigo era uma existência sem igual. Ele não tinha energia para poupar em pensamentos inúteis. Brahim usou o lampejo de Deus, uma arte marcial que nenhum oponente humano poderia detectar, muito menos se defender. Mesmo assim, ele não pôde sequer encostar sua espada no monstro diante dele, nem mesmo combinando seu campo e lampejo de Deus. Nesse nível, sua oponente ainda poderia detê-la entre os dedos. Portanto, Brahim adicionou mais uma técnica à mistura. O rosto de Gazef Stronov surgiu diante de seus olhos. Ele pensava que na próxima vez que se encontrassem, eles teriam um confronto definitivo. No entanto, depois de reencontrá-lo na capital real, Brahim mudou de ideia. O Brahim de agora não sentia nada além de companheirismo por seu maior inimigo, outrora um obstáculo a ser superado, agora seu melhor antagonista. Ele aceitara que morreria aqui e agora. Agora é meio tarde para isso, mas obrigado, meu grande inimigo e querido amigo. Com isso, seu coração se aliviou. Sem confusão, ele se permitiu ser livre. Até a vergonha do passado havia desaparecido. Ah! Brahim gritou como os ecos de uma ave mitológica. Veio das profundezas de sua alma, carregando todo o poder de seu ser. Ele o executou com uma velocidade incrivelmente alta usando seu lampejo de Deus. Graças ao seu campo, ele pode perceber todas as informações que precisava. Mas ele não parou por aí. A partir do lampejo de Deus, ele continuou em outra técnica. Essa técnica era 4 cortes simultâneos. A técnica de Gazef Stronov, a mesma que havia derrotado Brahim Unglaus no torneio de artes marciais onde lutaram pela primeira vez. Era um movimento que Brahim admirava, mesmo quando dizia a si mesmo que estava apenas o aprendendo para entender completamente seu oponente. Uma técnica que ele selou com seu ódio e ressentimento. Mas agora, neste momento, liberto de toda dúvida e restrição, Brahim o usou sem hesitação. Corte de luz quádruplo. Na verdade, o corte de luz quádruplo tinha uma enorme fraqueza. A execução de 4 ataques simultâneos colocaria uma carga enorme no corpo e faria com que os ataques se dividissem em diferentes direções. Como a precisão dessa técnica era baixa, até mesmo seu criador, Gazef, só a usava quando cercado por vários oponentes. Embora o corte de luz quádruplo não tenha feito tantos ataques quanto o corte de luz sextuplo, tinha a vantagem de ser mais fácil direcionar todos os ataques para o mesmo alvo. Mesmo assim, fazer com que todos se conectassem ainda era bastante improvável. Este ataque selvagem não seria capaz de ferir Chaltear Bloodfallen. Brahim tinha absoluta certeza disso.
Mas Brahim possuía uma arte marcial que Gazef não possuía. Uma técnica de suporte que fornecia um aumento de precisão dentro de seu raio-campo. Os 4 cortes de precisão selvagem tiveram sua trajetória de voo corrigida pela precisão sobre-humana do campo, convergindo para o caminho que Brahim havia visualizado de antemão. Todos os 4 golpes atingiram um único ponto com precisão e velocidade extraordinária. Até mesmo um herói, alguém que havia superado os limites da humanidade, teria problemas para bloquear esse ataque. Meros mortais, feitos de carne e ossos fracos, não seriam capazes de reunir resistência para se defenderem contra isso. Foi um golpe desumano. Mas Shaltear Bloodfallen estava bem acima da própria humanidade, estava em um pináculo próprio, que ninguém jamais poderia alcançar. Para alguém como ela, aqueles 4 ataques simultâneos eram pouco mais que um caramujo dando um passeio ao sol. Shaltear bufou para ele enquanto sua mão esquerda se movia mais rápido do que os olhos podiam ver. Um som de choque metálico ecoou pelo ar da noite. O que aconteceu foi que a deflexão simultânea dos 4 ataques se fundiu em um único som. Todos os 4 golpes foram repelidos, deixando-a intocada. Shaltear deu de ombros, rindo sob a máscara. Não foi dirigido ao tolo guerreiro diante de seus olhos, mas sim a si mesma por ter brincado nesse joguete com ele até agora. Mas então, no momento seguinte, os olhos de Shaltear se arregalaram. Neste exato momento, se alguém convertesse as habilidades de cada um em números e as comparassem, indubitavelmente ovacionariam Brahim. De fato, foi um milagre, como o sol nascendo do oeste, uma visão que encheria as pessoas de admiração e respeito. Diante de seus olhos, a unha do dedo mindinho esquerdo estava menor. Era um pequeno dano de menos de 1 centímetro de comprimento. Shaltear considerou a situação atual. O lugar que fora cortado foi o mesmo lugar usado para repelir todos os cortes. Analisando a execução dos eventos, esses 4 ataques foram executados em 2 pares, um acima e outro abaixo. Eles haviam cruzado no local onde Shaltear havia interceptado os ataques. Era isso que queria? De repente, o homem na frente dela começou a rir. Ele é louco? Shaltear se perguntou. Mas não parecia assim. Provavelmente ele estava rindo muito do fato de que havia conseguido cortar a ponta de sua unha, mas ela não entendeu. Então, o que tinha a ver alcançar esse feito? As unhas e os dentes de Shaltear eram armas naturais, portanto, era tecnicamente possível usar técnicas especializadas de destruição de armas para destruí-las. Entretanto, simplesmente voltariam a crescer com a aplicação da magia de cura, por isso se quebravam mais facilmente do que as armas de um nível similar. Não passavam disso. Eram inferiores aos itens mágicos de Divine Class, como sua lança-pipeta. Como tal, Shaltear não conseguia entender o motivo da alegria desse homem. Cortar um fragmento da unha não mudaria nada. Shaltear olhou para os outros 4 dedos da mão esquerda. Mesmo que a unha de seu dedo mindinho fosse aparada um pouco, ainda seria suficiente para rasgar um corpo humano em pedaços. Parece que você leva jeito, para ser um cortador de unhas. Os olhos do homem se alargaram e seu júbilo se intensificou. Muito obrigado. É um elogio e tanto. No fim, minha espada, minha vida não foi em vão. Eu consegui, mesmo que um pouco, avançar no pico onde você fica. No entanto, isso não foi elogio. Shaltear estava apenas zombando dele. Entretanto, ela poderia dizer que seus sentimentos foram honestos. Em outras palavras, o homem estava realmente se alegrando por poder cortar uma unha. Esse sujeito tem um parafuso a menos? Pensando nisso, ele disse um monte de asneiras assim desde que apareceu. Ele é estranho, melhor matar ele de uma vez. Com isso em mente, Shaltear se adiantou. Mas o chamado de Demiurgo para a batalha chegou. Shaltear sabia o que isso significava. Apesar de si mesma, ela olhou para a distância, mas ela não conseguia sentir uma presença. Será o efeito do anel do meu mestre? Um dos anéis que Ainz usava o ocultava completamente de todos os tipos de magia do tipo adivinhação. Era normalmente emitido para todos os guardiões, mas também poderia apagar a presença do soberano da grande tumba de Nazarick.
Com um sentimento de arrependimento por não ser capaz de sentir seu mestre, Chaltear virou a cabeça para trás, e notou que o humano com um parafuso a menos na cabeça havia desaparecido. Ah! Eu me esqueci completamente do esquisitão. Depois de um rápido olhar ao redor, Chaltear descobriu que o homem havia lhe dado as costas e estava pulando em direção a um beco. Aproveitou de sua momentânea distração para escapar. Não há como um mero mortal escapar de mim. Se eu usar uma magia para desacelerar o tempo, posso matá-lo antes que toque o chão. Sem hesitar, Chaltear lançou sua magia. Time Accelerator. O mundo pareceu ficar denso e viscoso ao redor de Chaltear. Ela se movia através dele a velocidades incríveis, indo rumo ao lugar onde o homem pousaria. Enquanto descia, ela observou a postura do homem saltando em lentidão glacial. Embora não pudesse feri-lo diretamente enquanto a magia estivesse em vigor, ela ainda poderia montar uma emboscada e fazer outros preparativos. Como esperado. Melhor eu abrir meus braços para recebê-lo enquanto cai. Certamente, um humano como ele ficará muito feliz em ser abraçado por uma beleza voluptuosa como eu. O canto da boca de Chaltear se curvou quando pensou na expressão que ela veria em seu rosto. Quando seus pés tocaram no chão, pouco antes da magia terminar, ela sentiu outra presença por perto. Quem são eles? Era um jovem trajando uma armadura branca pura com um companheiro de aparência mundana. Brain aterrissou no beco e olhou para trás, mas Chaltear não estava mais lá. Ela não me perseguiu? Não, tem algo errado, e se ela quiser que eu a leve para os outros como da última vez? Desde o princípio ele não tinha planejado fugir. Seus pensamentos tinham sido de que seria mais fácil ganhar tempo para Klimb e o resto se escapasse para um terreno mais baixo. Cada ação de Brain foi executada para que Klimb escapasse. Foi por causa disso que ele fez todo o mise-en-scène de fugir. Mas enquanto corria, notou algo que não deveria estar lá. Era Klimb e o Ladino, que acenavam para ele. Será que? A mente de Brain se encheu de emoção, intensa raiva e frustração. Com seu rosto distorcido pela fúria, ele atacou os dois, agarrou-os pelo colarinho e continuou correndo. Isso era obviamente mais lento do que apenas correr sozinho, mas Brain não estava calmo o suficiente para ter considerado isso. Depois que correram por alguma distância, após verificar repetidas vezes atrás para se certificar que Chaltear não estava em seu rastro, ele bateu Klimb contra uma parede próxima. Por Brain estar alarmado e sem controle de sua força, Klimb praticamente quicou. Por quê, hein? Por que não fugiu? Embora suas emoções estivessem a ponto de transbordar, Brain ainda tinha bastante presença de espírito para não gritar em voz alta. Mas, é que... Brain agarrou Klimb novamente. O quê? Tava preocupado comigo, é? Eu disse com todas as letras para sumirem daqui. Calma, calma, calma aí. Eu não sei o que houve, mas você só disse umas coisas e subiu no telhado. O Klimbkun não tem culpa. Depois de ouvir as palavras do Ladino, Brain começou a se acalmar. Era verdade que ele não explicou nada. Ele se forçou a respirar fundo. Desculpa aí, Klimbkun. Meio que perdi o controle. Ah, não, o senhor deve me perdoar também, por não dar atenção às suas palavras. Não, a culpa foi minha mesmo. É sério, sinto muito. As coisas simplesmente aconteceram. Ei, Glausan, o que aconteceu? Não faz muito tempo que te conheço, mas parece outra pessoa, tipo um novato que acabou de pegar a espada. Não dá pra ficar aqui, é muito perigoso. Eu explico quando for seguro. Digamos que eu encontrei um monstro que poderia dar trabalho pro Sebastian. Os três se moveram cautelosamente. Poderia ter sido pura sorte que eles não tivessem encontrado os subordinados de Jaldabaoth enquanto fugiam, mas contar com essa sorte para continuar só resultaria em caos. Então, não está ferido, então conseguiu vencer o monstro? Ou conseguiu resolver apenas conversando? Que nada. Eu saquei a minha espada e eu cortei a unha dela. Brain estava cheio de alegria quando disse isso. Não havia erro nisso, ele, Brain Unglaus, havia cortado a unha do monstro Chaltear Bloodfallen. Eu cortei a unha dela, repetiu Brain. Ele estava tentando o seu melhor para controlar a alegria transbordante que brotava das profundezas de seu coração,
Mas mesmo assim, ele estava praticamente tremendo de emoção. Sei. Cortou a unha. Acho que fazer isso com uma espada é bem impressionante. O ladino acenou a cabeça um pouco consternado. A unha pertencia a alguém no mesmo patamar do Seba-sama. Não acha que isso é ser muito forte? É por isso? Como esperado de Brahim Unglaus. Brahim se esforçou para conter sua excitação pueril enquanto era elogiado. Ele balançou a cabeça para banir essas ideias tolas. Klimbkun, não, Klimb. Depois de ver o Seba-sama em ação, sabe como é? Não sabe? Para cada canto que olhar, vai ter alguém mais forte. Até mesmo Momon o Negro já deve ter alcançado o nível do Seba-sama também. Então vê se não se esqueça disso, quando eu digo que é para você fugir, você foge. Não pense em me ajudar, pois só vai atrapalhar. Me prometa que da próxima vez, não invente de me questionar, apenas obedeça. Entendi. Assim é melhor. Você serve a princesa, não é? Por causa disso, conseguiu suportar a intenção assassina do Seba-sama, não foi? Então, não se esqueça das suas prioridades. Brahim deu um tapinha no ombro e olhou para a direção de onde haviam fugido. Por que ela não me perseguiu? Deve haver um motivo para isso. Eu realmente não esperava ver ela aqui. Será que foi por causa do distrito do armazém? Brahim se lembrou das palavras de Renner. Será que ela tá procurando o mesmo item que o Jaldabaoth? Se for isso, então ela é uma das agentes de Jaldabaoth? Já que um monstro como Chaltear apareceu, a única coisa sensata a fazer seria abandonar a missão e fugir imediatamente. Mas Klimb aceitaria isso? Já que tinha ouvido a bronca de Brahim, ele provavelmente seguiria seu conselho e escaparia. Será que é o certo? Era bom senso se preocupar com a segurança de Klimb, mas às vezes as pessoas preferiam colocar suas vidas em perigo por outra coisa. A ordem de Renner nesta missão e praticamente suicidal. Brahim não sabia que tipo de vida Klimb tinha vivido antes de ganhar sua posição, ou como tinha servido a princesa dourada desde então. Mesmo assim, não achou que seria prudente interferir desnecessariamente na determinação de Klimb em cumprir as ordens de Renner. Brahim chamou o ladino para um canto, só falou com ele depois de ter certeza que Klimb não podia ver ou ouvir a conversa. Acha que foi uma boa ideia trazer o Klimb aqui? Não seria melhor garantir que ele volta para casa em segurança, em vez de completar a missão? Você é um grande coração mole, né? Não fala besteira. Você é o único que se ofereceu para ajudar nessa missão suicida, o verdadeiro coração mole aqui é você. O ladino riu sem graça e depois olhou para o confuso jovem que os encarava. Bem, como devo dizer, ver um rapaz jovem assim lutar tanto, me fez lembrar dos dias em que eu era ainda jovem, mesmo que por um momento. Acho que entendo seu lado, por trazer esse assunto. Mas ainda assim, os olhos do ladino brilhavam com uma convicção aguçada. Foi o caminho que ele escolheu. Não temos o direito de interferir nisso. Brahim suspirou. Eu gostei do garoto, sabe? Depois de lutarmos juntos, ver o brilho nos olhos dele, eu meio que sei o que ele sente pela princesa. Ele é inacreditável. Ele tem um desejo sincero e infantil. Exatamente por isso que eu, como um ladino, quero ver se ele vai conseguir ter o tesouro mais valioso do reino. É bem isso. Mesmo que ele morra, ele vai morrer fazendo o que quis. Com isso, Brahim se decidiu e concluiu. Então, é melhor seguir em frente. Não sei quando a Chaltear pode nos alcançar.